E aí pessoal, beleza? Bem-vindos aí de volta ao canal do Cablan e nessa videoaula aí a apostila da terceira série do ensino médio, que é aprender sempre, tá? Vamos começar aqui na página 2. A habilidade que a gente vai trabalhar hoje é H34, aplicar os raciocínios combinatórios aditivo e o multiplicativo na resolução de situações problema. E aí, ó, atividade 1 aí tá pedindo o seguinte, vou ler para vocês aqui, ó. Acompanha comigo, ó. Leia com atenção as questões abaixo e resolva as 1. Três cidades A, B e C são ligadas pelas estradas 1, 2 e 3, P e Q. Leia com atenção as questões abaixo e resolva-as. Observe que as cidades A e B são ligadas pelas estradas 1, 2 e 3, já as cidades B e C são ligadas pelas estradas P e Q. Responda as questões a seguir. Aí vem, ó. Letra A. De quantas formas diferentes podemos ir da cidade A até a cidade B? Então, já deixei aqui no esquema o desenho, ó. Então você tem aqui uma cidade e três opções de caminho para chegar na cidade B. Na cidade B, você tem aí duas opções para ir para C, tá? Então no item A está perguntando assim, ó, de quantas formas diferentes a gente pode ir de A até C. Veja que a gente tem que passar por B, né? Porque não tem outro caminho aqui alternativo. Temos que passar por B obrigatoriamente para chegar em C. Então no item A, ó, podemos fazer um esquema da árvore de possibilidades. O que acontece? Vamos pegar aqui, ó. Nós temos uma estrada 1, a estrada 2, a estrada 3, certo? E aí, ó, chegando lá na cidade A, né? Nós podemos ir pegar a estrada 1, a estrada 2 ou a estrada 3, tá? Se a gente optar pela estrada 1, chegando lá na cidade B, nós temos o seguinte, ó. Podemos ir para C utilizando a estrada P ou utilizando a estrada Q. Certo? Depois nós podemos aqui também, ó, se você ir pelo caminho 2, você tem duas opções para chegar em C. E aqui também, ó, duas opções para chegar em C. Ok? Contando todas as opções que você tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, são 6 caminhos possíveis para ir de A até o C, tá? Aqui você pode colocar uma sequência, ó. Um P, aqui um Q, né? As estradas que você pega, né? Combinações, ó. 2P, 2Q, aqui 3P, 3Q. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? São seis caminhos. Bom, você viu que fazer dessa forma aqui dá um certo trabalho, né? Imagine que nós tivéssemos aqui umas 7 opções de estrada, aqui umas 8. Ia ficar muito grande essa árvore de possibilidades. Por isso que a gente pode aplicar quem? O princípio fundamental da contagem. O que diz o princípio fundamental da contagem? Ou princípio multiplicativo. Fundamental da contagem ou princípio multiplicativo, tá? Diz o seguinte, ó, dadas as opções que eu tenho, o total de caminhos possíveis é o produto das estradas, né? Produto aqui das opções, dessas três opções por essas duas aqui, ó. E aí você tem lá o total de combinações possíveis, tá? Então, 3 vezes 2, tá? Para cada estrada daqui, para cada uma dessas opções, eu tenho duas para continuar o caminho, tá? Por isso, 3 vezes 2. Tranquilo? Então, é muito mais fácil aplicar o teorema, né? O princípio fundamental da contagem, do que fazer aí toda vez a árvore de possibilidades. Mas é possível também, como eu acabei de mostrar para vocês. E o item B? Vamos para o item B agora, ó. Vamos ler o item B. De quantas formas diferentes podemos ir de A até C e depois voltar para A, passando pela cidade B? Então, acabamos de ver, ó, que de A até C nós temos 3 vezes 2 caminhos diferentes, correto? Aqui de A para C. Agora, de C para A, de C para A, nós teremos a mesma quantidade. Porque veja, para sair de C nós temos duas opções. Para sair de B nós temos 3. Portanto, 2 vezes 3, 6. Total de possibilidades. Princípio aditivo, 12 caminhos, tá?
Então são 12 formas diferentes de ir de A para C e voltar para A. Então, tudo bem? Você pode fazer também a árvore de possibilidades aí, que dá para fazer também. E o item C? O item C dá para fazer aqui, ó. O item C diz assim, de quantas formas podemos ir da cidade A até a cidade C e depois voltar para a cidade A sem repetir estrada. Então vamos lá. Ó. Partindo de A para C, nós temos essas opções aí. Ó. São 3 vezes 2, tá? 6 possibilidades de A na ida, né? Então aqui, ó, na ida. Já na volta, o que acontece? Na volta a gente não pode voltar pelo mesmo caminho que a gente usou para chegar. Então, aqui vai diminuir, ó. Para sair da cidade C, só teremos uma opção. Por quê? Das duas que tinha, uma delas eu usei para chegar. Então não posso repetir para voltar, então eu vou pegar outra. Só sobra mais uma. Mesma coisa, ó, para ir de B para A, eu não posso usar o mesmo caminho que eu usei para vir. Então só vai sobrar duas opções aí para voltar, ou seja, 1 vezes 2, 3, tá? Então o total de caminhos diferentes aí, princípio aditivo, são 9 formas diferentes de você vir para C e voltar para A sem repetir, tá? Então foi isso, atividade 1. Legal. Agora o exercício 2 aí, ó. Considere uma sequência numérica formada pelos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pode-se formar quantos números? A, de 4 algarismos. Então vamos ver aqui, ó. Nós temos que combinar esses algarismos aqui formando números de 4 algarismos. Antes de começar, ó, o seguinte, ó. Quantos algarismos tem esse número aqui, ó? Qual é o número que está escrito aí? 13, não é isso? Porque o 0 aqui na frente não vale nada. Então aqui o número é 13. 13 só tem 2 algarismos. Então não podemos colocar o quê? O 0 na primeira posição, porque o 0 não conta na formação do número se ele estiver na frente. Ok? Então existe uma restrição. Problemas desse tipo aqui, você tem que pensar nas restrições, tá? Então, ó, dito isso, vamos lá. São 4 posições para algarismos, ó. São 4 algarismos. Então, para o número ter 4 algarismos, ele não pode começar com 0. Então, vai sobrar quantas opções para eu começar aí o primeiro dígito do meu número? O primeiro algarismo do meu número, ó, sobram 6 opções, não é isso? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 8, na verdade. São 8 opções para começar, porém eu não posso usar o 0. Então, ficaremos com apenas 7. Setinho mais feio, hein? 7 opções para a primeira posição aqui, ó. Depois, tem restrição aqui? Pode colocar o 0 no meio do número? Sim, normal. Então aqui nós teremos já todas as 8, qualquer um dos 8 aqui eu posso colocar ali. Mesma coisa aqui, não tem problema, posso colocar qualquer um dos 8. E finalmente aqui, ó, pode terminar com 0 o número? Sim, vai ser o milhar da mesma forma, né? Isso só não posso começar com 0, porque se eu começar com 0, os números terão apenas 3 algarismos, né? Que serão centenas. Aqui eu tenho que formar milhares, ok? Então tá aí, ó. Princípio multiplicativo. O que você vai fazer então? Multiplicar. E aí como é que faz? Então você vai lá, 7 vezes 8, vezes 8, vezes 8. Faz o cálculo aí e volta. 8 vezes 8, 64. Vezes 8. Vou fazer a continha rapidão aqui, ó. 4 vezes 8, 32, vai o 3. 6 vezes 8, 48, 51. 512. 512 vezes 7. 512 vezes 7 vai dar 14, vai 1. 7, 8, 35. 3.584 números dá para formar aí com 4 algarismos, usando esses aqui, ó. 3.584 números de 4 algarismos. Alguma dúvida? Deixa nos comentários, hein? Agora aqui, ó, item B. 4 algarismos distintos. Veja que aqui, ó, exceto o primeiro algarismo, a gente pode usar todos nas outras posições. Por quê? Eu posso usar o mesmo número que eu pus aqui, aqui.
e assim também aqui na última posição. Então eu posso repetir algarismos aí no meio do número. Tá? Eu não estou repetindo o número, estou repetindo algarismos, tá? Formando números diferentes. Agora aqui é o seguinte, ó, são distintos, eu não posso ter o mesmo número, por exemplo, 2, 4 no mesmo número, não posso. Então aqui existe uma restrição um pouco maior, tá? São 4 algarismos. A regra do zero continua valendo, então eu só tenho 7 opções para começar o meu número. Agora, eu não posso usar o mesmo que eu usei aqui na primeira posição, porém eu posso usar o zero já. Então por isso, ó, eu não posso usar 1, mas eu posso usar o zero. Então continua sendo 7 aqui. Então de novo, ó, eu tenho 8 opções para formar meu número. Na primeira posição, eu não posso usar o zero, então só sobram 7. Na segunda posição, o zero já fica disponível, mas eu não posso usar o mesmo algarismo que está na primeira posição. Por isso ficou 7 e não 8. Agora aqui, veja, já usei 2 algarismos. Ó. Então, dos 8 que eu tinha 8 opções, agora eu só tenho 6. Porque eu não posso usar nenhum desses dois mais. E agora eu já tenho 3 aqui, ó. Já gastei 3 algarismos. O que acontece? Só sobram 5 opções. Princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem. Você vai fazer aqui o produto. Então fica 5 vezes 6, 30, vezes... Aqui vai dar 49, né? Então vai ficar 30 vezes 49. Quanto que dá isso aqui? Ó? Baixa o zerinho, 3 vezes 9, 27, 2. 3 vezes 4, 12, 14. É isso? 1470. Então diminuiu aí a quantidade, né? Com essas restrições a mais, dá para formar menos números, tá? 1470. Tudo bem? Tá tranquilo aí? Item C, ó. Agora sim, tem que ser ímpar. O número que eu vou formar aqui tem que ser ímpar e com apenas 3 algarismos diferentes, né? Distintos, tá? Primeira condição, ó, tem que ser ímpar. Como que eu sei que o número é ímpar? O que eu analiso? O número de 4 algarismos. Qual o algarismo que vai determinar se o número é ímpar ou par? Já pensou? Isso, exatamente, é o final do número. Se o final do número for par, ele é um número par. Se o final do número for ímpar, ele é um número ímpar. Então aqui nós temos restrição no começo e restrição no final. São 3 algarismos, ó. Então não posso começar com 0, concorda? Mesmo esquema dos outros. Então aqui só sobram 7 opções. Tudo bem? Agora aqui, ó, já posso usar o 0, mas eu não posso usar esse. Então, 7 opções também. Agora, cuidado aqui, ó. Só posso usar os ímpares. E ímpares eu tenho quanto, ó? 1, 2, 3, 4 opções apenas. Então, para terminar meu número, eu só tenho 4 opções. Princípio multiplicativo é o princípio fundamental da contagem. Multiplica tudo aí, fica como, ó? 7 vezes 7, 49, vezes 4. 4 vezes 49, quanto que dá? Vamos ver aqui, ó. 4 vezes 9, 36, vai os 3. 4 vezes 4, 16, 19, ó. 196 opções aí de números com 3 algarismos, números ímpares. Certo? Então, com isso, finalizamos aí a atividade. Ou melhor, só tem isso, né? Só tem um e dois exercícios da atividade aqui da habilidade H34. Habilidade 33, hein? Resolver problemas que envolvam probabilidade simples. Atividade 1. Imagine uma moeda lançada para cima. Ao cair, quais os possíveis resultados para a face superior? Então, já viu a moeda? Quantas faces tem? Cara e coroa, correto? Então, quantas possibilidades tem para o resultado da face superior? Ou cara ou coroa. Não é isso? Então, você vai colocar lá. Cara ou coroa. Então, são duas possibilidades. Tá? 2 possíveis resultados. Ou cara ou coroa. E aí, ó. 1. Qual a probabilidade de que essa moeda tenha caído com a face cara voltada para cima e a face coroa? Então, se só tem 2 possibilidades, teoricamente as chances são as mesmas, não é isso? Então é meio a meio. 50-50. 50% cada. Ou você pode colocar também na forma decimal, né? 0,5. A probabilidade é meio. Meio
cada. Tá? Meio para cara, meio para coroa, formando aí o total, que é 1. Probabilidade, o valor máximo da probabilidade é o quê? 100%, que é o evento certeza. Esse é certeza que ocorre, tá? 100%. E o mínimo é 0. Não existe probabilidade negativa, tá? Nem maior que 1 ou maior que 100. Então, vai de 0 até 100. No item 2, agora use o dado de 6 faces. Lance para cima. Quais os resultados possíveis para a face superior? Então, o dado tem quantas faces? 6 faces, não é isso? São numeradas de 1 a 6. Então, face 1, face 2, face 3, face 4, face 5 e a face 6. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 possibilidades para a face superior, tá? Aqui eram 2. Aqui agora são 6. É só isso? Só. Quais os resultados possíveis? Então, esses são os resultados possíveis. 3. Imagine que, dentre os resultados possíveis do lançamento do dado, você queira calcular apenas a probabilidade do resultado ser um número ímpar. Aqui no item 3, nós queremos o quê? Número ímpar. Então, quais são os números ímpares? Então, nós temos aqui o 1, o 3 e o 5. São 3 possibilidades, não é isso? De resultados ímpares. Então, vamos dar o nome para esse evento, né? O evento A. O evento A, qual é? Ocorrer um número ímpar. E quais são os números ímpares? 1, 3 e 5 disponíveis, tá? No dado. Então, quantas opções eu tenho aqui dentro? 3. Então, o número de elementos aqui do A são 3 elementos, certo? 3 possibilidades. Dentre quantas? Dentre todas as possibilidades que existem no dado. O dado só pode ocorrer aqui, um desses casos aqui. Não existe resultado 7, por exemplo, em um único dado. Tá? Então, num dado de 6 faces, nós temos o quê? 6 resultados possíveis. Então, o número aqui de elementos, 6. Como é que calcula a probabilidade? Probabilidade do evento ocorrer, qual evento? O evento A. O que é o evento A? Número ímpar. Vai ser dado pela razão entre quantidade de elementos de A, dividido pela quantidade de elementos aqui do conjunto das possibilidades, tá? Então fica como aqui, 3 sextos. Dá para simplificar? Dá. Divide aqui, por 3, aqui vai dar uma vez e aqui vai dar 2 vezes, tá? Como? Dividindo aqui ao mesmo tempo. Por 3 e aqui por 3, tá? Que probabilidade é essa? Essa é a probabilidade 50% ou 0,5, tá? Então, no lançamento de um dado honesto, você tem 50% de chance de obter um número ímpar, tá? Então, aqui também é 50%. Agora, calcule a probabilidade A de sair um número primo no lançamento de um dado. Então, aqui, item A. Bom, vamos ver quais são os números primos. O que é um número primo mesmo, você lembra? Número primo são aqueles números que só possuem 2 divisores distintos. O que são divisores? Números que dividem sem deixar resto, da divisão exata. Então, 2. O próprio número e o 1, tá? Esses são os 2 números que dividem um número primo. O próprio número e o 1. Nesses casos aqui, o 1 possui divisor? Possui 2 divisores? Não, só possui o próprio 1, não é isso? Então, ele não é primo. O 2 possui 2 divisores? Sim, o 1 e ele mesmo, tá? Então esse é o nosso primo. O 2 é primo, tá? Vamos marcar aqui, o 3 possui divisores? Não, apenas ele e o 1. Então ele também é primo. O 4 possui divisores? Sim, o 1, o 2 e o próprio 4. Então tem mais de 2 divisores diferentes, então não é primo. O 5 é primo? Sim, só dá para dividir por 5 e por 1. O 6 é primo? Não, dá para dividir por 1, por 2, por 3, por 6, então não é primo. Então, quantos primos tem? Nós temos 3 números primos. Então, vamos chamar o evento de evento B. Qual é o evento B? Ocorrer um número primo. Então, nós colocamos aqui os elementos. Dá para perceber que os elementos aqui são 3. Então, o número de elementos de B é igual a 3 também. Aliás, 3 também, né? Aqui também é 3. E o conjunto universo continua sendo o mesmo, tá? Então, não vou repetir, não. É 6.
6 faces, 6 possibilidades. E a probabilidade é a razão entre eles. Probabilidade de quem agora? Probabilidade de ocorrer B. Vai ser número de B dividido pelo número de U. Aqui nós temos 3 sextos também. Então já sabe que 3 sextos é a mesma coisa que meio, que é a mesma coisa que 0,5, que é a mesma coisa que 50% de chance. Então, de novo, ó, você tem aqui 50-50. Então, no lançamento de um dado, você tem 50% de chance de obter o número primo. Tá certo? Quem diz isso é a probabilidade. Tá? Isso teoricamente. Então, você tem que lançar. Por exemplo, faz um lançamento aí. Pega um dado. Você tem dado em casa? Pega um dado aí e lança 10 vezes. E vê se vai ocorrer 5 vezes aqui, ou melhor, se vai ocorrer 5 vezes um resultado primo ou um ímpar. Né? Você tem 50% de chance que ocorra resultado ímpar ou primo. O item B, vamos ver se cabe aqui embaixo. Ó. Item B é o quê? De sair um número múltiplo de 3 no lançamento de um dado. Múltiplo de 3. O que são múltiplos? É a tabuada. Múltiplo, tabuada. Divisor divide sem deixar resto. Múltiplo é a tabuada. Começa no 0, tá? Então você tem lá 0 vezes 1, né? Tabuada. Então quais são os múltiplos de 3? Você tem 0 vezes 3 que dá 0. 1 vezes 3 que dá 3. 2 vezes 3 que dá 6 e assim por diante. Aqui nós só temos o 3 e o 6. São múltiplos de 3, ó. Esses dois aqui. Então, no nosso evento, que vamos chamar de C, o evento C, nós temos quantas possibilidades? Apenas o 3 e o 6. São os múltiplos de 3, tá? Então, nesse conjunto aí, nós temos 2 elementos. Então, o número de elementos de C vai ser 2. Tá? E o conjunto das possibilidades continua sendo o mesmo aqui, ó. Então, a probabilidade de ocorrer o evento C, o que é o evento C? Múltiplo de 6, tá? Vai ser a razão entre o número de C, que é 2, e a quantidade de possibilidades, que é 6. Então aqui nós temos, dividindo por 2, né, dá 1/3. 1/3, que é aproximadamente o quê? 0,33, tá? Ou 33%, aproximadamente, tá? 33, vou colocar aqui, ó, 33,3. Aproximadamente por quê? Porque isso aqui é uma dízima periódica, não é uma decimal exata. Bom, então aqui, ó, item C, ainda no exercício 4, tem o item C, ó, de sair um número natural no lançamento de um dado. Os resultados possíveis do lançamento de um dado é 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Que tipo de número é esse? São números inteiros, naturais? Não são todos naturais? Então, a probabilidade de você obter um número natural é certeza, é 100%. No lançamento de um dado só pode ocorrer o quê? Números naturais. E como é que fica isso? Ó, se você quiser representar, né? Você tem lá, vamos chamar de evento D. O evento D vai ser o conjunto dos números naturais. São todos. São todos aqui, ó. Todos são naturais. Certo? Então o número de D fica como? O número de D são 6. E a probabilidade de ocorrer D? Probabilidade de ocorrer o evento D. Qual que é o evento D? Número natural. Vai ser 6 sobre o total de possibilidades, que também é 6. Então a probabilidade aqui é 1. Ou 100%. 100% quer dizer o quê? Não importa. Toda vez que você lançar um dado, vai cair no número natural. No item D, ó, diz assim: de sair um número maior que 6 no lançamento de um dado. Então vamos chamar esse evento de evento E. Quais são os elementos? Eita, nós, que é feio. Quais são os elementos do E? Tem algum número maior que 6 aqui? Não tem, né? Então, aqui, ó, não tem nenhuma possibilidade, tá? Não tem nenhum elemento aqui. Não tem elemento aqui, esse conjunto aqui. Não existe aqui, ó, não tem elemento, tá? Se não tem elemento nesse conjunto, qual o número dele? O número de E não tem elemento, então são 0, né? É 0 elemento, não tem.
E como é que fica a probabilidade de ocorrer aqui? Ó? A probabilidade de ocorrer um número maior que 6, que é o que eu chamei de E, vai ser 0, que é o número de E, dividido por 6. Quanto que dá isso? 0, 0. Quer dizer que é impossível, é um evento impossível. Não tem como você obter um número maior que 6 no lançamento de um dado de 6 faces. Muito bem, atividade 2 agora. 1. Leia as questões com bastante atenção, resolva-as corretamente. A. Ao jogar um dado para cima, quais são os possíveis resultados para a face superior? Essa daqui já tinha na atividade 1, né? É só você copiar aí. Copiar. Então, os possíveis resultados são as faces, né? Então você tem lá o 1, o 2, o 3, 4, 5 e 6. Qualquer um desses aí são os possíveis resultados ao jogar um dado para cima. Tá? Aqui não falou que eram de 6 faces, né? Mas nós supomos que seja um dado de 6 faces. Item B. Item B. Lançando duas moedas simultaneamente, quais os possíveis resultados dos lançamentos? Então, duas moedas simultaneamente, tá? Aqui é interessante fazer o quê? Uma tabela com os resultados, ó. Então, a moeda pode cair cara ou coroa, tá? Aqui também, cara ou coroa, tá? Então, aqui é moeda 1, moeda 2. A gente pode fazer assim, ó. Moeda 1, moeda 2. Então, vamos montar aqui, ó, as combinações. Você tem aqui, ó, cara, 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 coroa. Coroa, cara, coroa, coroa. Então, nós temos aí, ó, 4 possibilidades. São essas 4 aqui. Item C. Em uma urna, há 5 bolinhas numeradas, B1, B2, B3, B4, B5. Retirando-se 2 bolinhas dentro da urna, quais os resultados possíveis? 2 bolinhas. Aqui não fala se é com reposição ou sem reposição, né? Porque vai depender se é com reposição ou sem reposição, mas vamos lá. Então, quantas bolinhas nós temos aí na urna? Nós temos aí, ó. Na urna nós temos 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas. Vamos tirar aqui ao acaso 2 bolinhas, tá? Então essa bolinha pode ser... A primeira bolinha pode ser qual? Pode ser B1, certo? A segunda pode ser quem? Pode ser B2, B3, B4, B5, ok? Posso retirar outra possibilidade, ó, retirar uma outra bolinha aqui, ó, a B2. B2 no segundo retirado eu posso ter qualquer uma das outras 4 que sobraram. Da mesma forma com a B3. Se eu tirei a B3 na primeira retirada, eu posso tirar a B1 na segunda, a B2 na tal, ou a B4 ou a B5. Para cada bolinha que eu tiro, eu tenho mais 4 opções para a segunda retirada, tá? Então, os possíveis resultados, você tem que fazer aqui as combinações. Vou ter que fazer, não vai ter jeito. Então, aqui B1, B3, B4, B5. Não vai caber aqui não, hein? Aqui, ó, B4. B1, B2, B3, B5. E por último a B5, não é isso? Outra retirada aqui, ó, B5. A B5 vai ter B1, B2, B3, B4. Agora é só você fazer os parzinhos aí, ó. Vamos lá. Vamos colocar aqui os pares. Então, os resultados possíveis podem ser lá B1, B2, B1, B3, B1, B4, B1, B5. Aqui pode ser B2,
B1, B2, B3, B2, B4, B2, B5. Aqui, B3, B1, B3, B2, B3, B4, B3, B5. Aqui, B4, B1, B4, B2, fazer aqui, ó. Continuando aqui, ó. B4, B2, não vai caber, né? Ah, que bagunça. B4, B2, B4, B3 e B4, B5. Tá? Aqui, nós temos B5, B1, B5, B2, B5, B3, B5, B4. E aí, quantas possibilidades? Quais são os possíveis... Cadê? Quais são os possíveis resultados? Pode ser então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, por que 20? Por que deu 20 resultados? Por que deu 20 resultados? Porque são 5 bolinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas. 5 bolinhas que eu tenho para retirar na primeira retirada, eu tenho a probabilidade delas são as mesmas, né? Então eu tenho aqui, ó, os resultados possíveis são 5. Qualquer uma das 5. A partir do momento que eu tirei uma na primeira retirada, sobram quantos apenas? 4. Então é 5 vezes 4, tá? Ó, 5 vezes 4. Por isso que dá 20, tá? 5 vezes 4, vou tentar organizar isso aí que tá meio bagunçado, né? Tentar organizar, tá bom? Tá mais fácil de entender. Se você não entendeu, vamos ver se fica melhor agora, peraí. Então vamos organizar em tabela, vou colocar os resultados na tabela, que fica mais fácil. Então vou fazer assim, ó. Primeira retirada, segunda retirada, ok? Então aqui embaixo vai ser a primeira retirada. Bom, então aqui pode ser qualquer uma delas, né? Pode ser a B1, pode ser a B2, pode ser a bolinha 3, pode ser a bolinha 4, pode ser a bolinha 5. Qualquer uma dessas aqui, tá? Já aqui na segunda retirada aqui, ó. Aqui pode ser... Não pode ser a mesma, né? Não pode ser a mesma. Então, vou colocar bolinha 1, bolinha 2, bolinha 3, bolinha 4, bolinha 5, tá? Vou colocar todas também aqui. Vamos ver se vai dar certo. Só não pode ter parzinho com a mesma bolinha, tá? Mas vamos ver se vai dar certo aqui o que eu estou pensando. Então, ó, esse daqui não existe, tá? Bolinha 1 com bolinha 1 não tem. Bolinha 2 com bolinha 2 também não tem. Bolinha 3 com bolinha 3 não vai ter, porque você vai retirar uma, né? A não ser que fosse com reposição. Aqui não diz se é com reposição ou sem reposição. Deixa eu ver no outro item aqui, ó. Em uma urna numerada, retirando-se 2 bolinhas dentro da urna, as quais os resultados possíveis na hipótese de serem sorteadas 2 bolinhas com números pares. Não fala. Não fala se é com... Ó, se fosse com reposição, aí, ó, existiria essa possibilidade aqui de ter 2 bolinhas iguais, tá? Você pode retirar uma, aí como você vai colocar ela de volta na urna, existe a possibilidade de você pegar ela de novo na segunda vez que você for tirar a bolinha, entendeu? Só que como ele não disse se é com reposição ou sem reposição, eu vou supor que é sem reposição, tá bom? Então se ele tirar a bolinha 1 no primeira retirada, na segunda a bolinha 1 está mais disponível na urna, tá legal? Então aqui, ó, parou, faltou aqui, isso aqui, ó. Isso aqui também não pode acontecer na minha hipótese, tá bom? Sem reposição. Agora sim, ó, primeira retirada. Primeira retirada, tirei bolinha 1 aqui, posso tirar a bolinha 2 ali. Então fica bolinha 1, bolinha 2.
bolinha 1, bolinha 3, bolinha 1, bolinha 4, bolinha 1, bolinha 5. Percebeu? Para cada bolinha que eu retiro aqui, eu tenho 4 possibilidades para a segunda bolinha. Ó. Aqui, bolinha 2, bolinha 1, bolinha 2, bolinha 3, bolinha 2, bolinha 4, bolinha 2, bolinha 5, bolinha 3, bolinha 1, bolinha 3, bolinha 2, bolinha 3, bolinha 4, bolinha 3, bolinha 5, bolinha 4, bolinha 1, bolinha 4, bolinha 2, bolinha 4, bolinha 3, bolinha 4, bolinha 5. Bolinha 5, bolinha 1, bolinha 5, bolinha 2, bolinha 5, bolinha 3, bolinha 5, bolinha 4. Então tá aí a tabela de possibilidades, tá? Os resultados possíveis aí na retirada aí das bolinhas. Tranquilo? Esse foi o item C, vamos no item D agora. Em uma urna há 5 bolinhas numeradas de B1 até B5. Retirando-se 2 bolinhas dentro da urna, quais resultados possíveis na hipótese de serem sorteadas 2 bolinhas com números pares? Então agora a gente já tem a tabela pronta, já dá para usar essa tabela no item D, tá? Com itens com números pares, então vamos ver aqui, ó, dentro dessas aí, quais tem números pares, tá? Ó, cadê? Na hipótese de serem sorteadas 2 bolinhas com números pares. Resultados possíveis com números pares nós temos aqui, ó. Cadê? 2, 4. Certo? Aqui não tem, né? Porque é número ímpar. Aqui é número ímpar, aqui é número par, ó. Então aqui nós temos 2, só essa aqui. Aqui não tem porque é ímpar, tá? Então, ó, na nossa hipótese, sem reposição, só vai ter aí, ó, duas possibilidades aí, ó, 2 resultados possíveis para bolinhas pares. Tá, então aqui vamos colocar, ó, quais são as possibilidades? Quais são? Bolinha 2, bolinha 4 e bolinha 4, bolinha 2. Na verdade, são duas possibilidades. Aqui é primeiro, parece que é igual, né? Mas não é. Ó. Aqui na primeira vez eu tirei primeiro a bolinha 2, aqui tirei primeiro a bolinha 4, tá? Então são 2 possibilidades. Item E. Uma moeda é lançada 2 vezes. Calcule a probabilidade de que não ocorra cara em nenhum dos resultados dos lançamentos. Aí, ó, nós temos aqui a tabelinha. Podemos aqui verificar, ó, que não ocorre cara. Cadê? Calcule. É lançada 2 vezes. Calcule a probabilidade de que não ocorra cara em nenhum dos lançamentos. Nesse caso aqui é um lançamento só, tá? Um lançamento só. Se fossem 2 lançamentos, ia ser o dobro desses resultados aqui, tá? Mas não tem variação. São as mesmas possibilidades, só que o dobro, porque são 2 moedas, tá? Então, por exemplo, pode sair 2 desse, 2 desse, 2 desse, 2 desse. Agora, a probabilidade que não ocorra cara em nenhum dos lançamentos, vamos ver aqui, ó. Não pode ocorrer cara, né? Então só tem aqui, ó, 1. Coroa, coroa. Como são 2 lançamentos, então vai ser 2 coroa, coroa, tá? 2 coroa, coroa no universo de quantas possibilidades no total? Aqui eu tenho 4. 4 possibilidades. Como são 2 lançamentos, vai ser o dobro. Então, tá perguntando a probabilidade, né? Probabilidade, então, vai ser a seguinte, ó. Item E. Você tem lá casos possíveis, casos que eu quero, que não tenha cara. Que não tenha cara, tá? Então, você pode chamar aqui de evento. O evento é coroa, coroa. Eu quero que saia coroa, coroa. Então, qual é o número disso aqui em 2 lançamentos? Eu vou ter o dobro, vou ter 2, tá? Então, o número de E aqui vai ser 2. Embora eu tenha colocado só 1, né? Aliás, melhor, para não ter dúvida, vou colocar o 2 aqui, tá?
Então imagina assim, ó. É igual esse caso aqui, tá? Parece que é igual, mas são duas moedas e dois lançamentos. Então o que me interessa é isso aqui, ó. Ocorrer coroa, coroa nos dois lançamentos com as duas moedas. Então aí sim, o número de elementos aqui, de possibilidades, né, desse evento aqui são 2. E o conjunto de possibilidades é o dobro dessa tabelinha aqui, ó, porque aqui é para um lançamento. Se eu lançar de novo para dois lançamentos, posso colocar aqui a continuação nessa tabela aqui e vai repetir esses resultados, tá? Então aqui deu 4, para duas vezes que eu lançar vai dar 8. Então nós temos aqui que se você quiser, né, colocar aqui, ó, numerar eles, colocar 1, 2, 3, 4 e repetir de novo, você vai colocar aqui. Mas não estou afim não. Então vamos colocar o número de U já. O número de U então são 8. Por quê? Porque é o dobro da tabelinha aqui que a gente tem. E a probabilidade? A probabilidade fica como? A probabilidade de ocorrer esse evento aí vai ser o número do evento, né? O número de E dividido pelo total, que é U, que são 8. Portanto, aqui é 1/4. De onde veio 1/4? Simplificando, ó. 2 por 2 dá 1, 8 por 2 dá 4. E 1/4 é a mesma coisa que 0,25. E 0,25 é a mesma coisa que 25%, tá? 25%. Ou seja, embora aumentou o número de jogadas, a probabilidade continua a mesma, né? Aqui, ó, era 25 também, ó, 1/4. 1 em 4. Agora ficou 2 em 8. É a mesma probabilidade de um único lançamento. 25%. Olha, uma moeda é lançada duas vezes. Calcule a probabilidade de que não ocorra cara em nenhum dos lançamentos. Então como é que faz isso daí, ó? É uma moeda só, tá? Então imagina aqui, primeiro lançamento. No primeiro lançamento pode ocorrer o quê? Cara ou coroa. Então você tem aqui cara ou coroa, tá? No segundo lançamento, nós temos então também, ó, pode ocorrer cara ou coroa. Qual a probabilidade de que não ocorra coroa no primeiro lançamento? A probabilidade de que não ocorra coroa no primeiro lançamento é a mesma que a probabilidade de ocorrer cara, tá? Porque é 50-50, sendo que propriedade aqui, ó, a soma das probabilidades aqui no caso tem que dar 1, né? Então nós temos o seguinte, ó, são complementares que acontece. Probabilidade de um evento A mais a probabilidade de ele não ocorrer, ou seja, um A barra, tá? Ó, probabilidade de que ocorra A mais a probabilidade de que não ocorra A, isso aí sempre vai dar o quê? 1, que ou vai ocorrer ou não vai ocorrer, tá? Então a probabilidade 100% de que ocorra ou não ocorra, somadas dá 100%. Então, graças a isso aí, ó, eu sei que a probabilidade nesse caso aqui de que não ocorra coroa é a mesma que a probabilidade de ocorrer cara. Portanto, nós temos aqui 50% de chance de que não ocorra. E aqui na segunda situação também, ó, 50% de chance de que não ocorra coroa. Portanto, ó, são independentes. Não importa que saiu cara no primeiro lançamento, não vai influenciar em nada no segundo lançamento, mesmo sendo a mesma moeda, tá? Então são eventos que a gente fala independentes, são eventos independentes e nesse caso aí vai ficar assim, ó, probabilidade de que não ocorra cara nenhum dos dois lançamentos vai ser o produto das probabilidades, ou seja, 0,25, tá? Então a probabilidade aqui é de 25% de que não ocorra cara em nenhum dos lançamentos, tá? Então essa probabilidade aqui de não ocorrer cara é de 1/4, 25%, beleza? É nóis. Continua aí. Olha aí, item F. 3 alunos X, Y e Z vão disputar uma prova de conhecimentos matemáticos. Quais os resultados possíveis dessa disputa, levando em consideração a ordem dos pontos obtidos? Vou colocar uma tabelinha, fica mais fácil, ó. Primeiro, segundo, terceiro lugar, tá? Então vamos supor que o X tenha ficado em primeiro, ó. Y em segundo, Z em terceiro. X em primeiro, Z em segundo, Y em terceiro. Y em primeiro, X em segundo, Z em terceiro. Y primeiro, Z em segundo, X em terceiro.
Z em primeiro, Y em segundo, X em terceiro. Depois, Z em primeiro, X em segundo, Y em terceiro. Então, quantos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Então, ao invés de fazer isso daqui, podemos fazer simplesmente o seguinte, Imagine que isso aqui seja uma fila. Uma fila. Então, aqui, o que a gente está calculando é as possibilidades de organizar esses candidatos aí numa fila, que representa as posições, primeiro, segundo, terceiro lugar, tá? Então, isso aí nada mais é que princípio fundamental da contagem aqui, é permutação simples, né? Vamos permutar essas pessoas, Primeiro lugar, quantas opções tem? Pode ser qualquer um dos três, tá? Qualquer um dos três pode ficar em primeiro se fosse acertar mais pontos. Bom, um deles ficou em primeiro lugar. Sobrou quantas posições para o segundo lugar? Quantas pessoas, né? Pode ser qualquer um dos outros dois candidatos. Já temos o primeiro e o segundo lugar. O terceiro candidato só pode ficar em terceira posição, tá? Princípio multiplicativo, você tem aqui 6 possibilidades aí para essa disputa. E está aqui demonstrado também em forma de tabela, né? Que são os resultados possíveis. São 6. Bom, vou dividir essa aula aqui em duas porque ficou um pouquinho longo, né? Então, para não cansar muito, até amanhã. Tchau.